agudo. Você sabe o que é isso? Nosso psiquiatra, Dr. Tiago Guedes, já está aqui, vai estar falando sobre esse tema. E você, claro, pode participar, né? Tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, no 981457570. Simbora participar do nosso programa, viu? Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Marília. Bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse transtorno de estresse agudo. Quando a gente fala em transtorno de estresse agudo, tem gente que pensa que a gente está falando sobre o estresse do dia a dia, né? São coisas diferentes, tá? O estresse, por si só, esse do dia a dia, né? É uma quebra da nossa... do que a gente espera, né? É uma adaptação que o nosso organismo tem com alguma coisa ali que está acontecendo, né? Então, eu abri a fatura do meu cartão de crédito, ai meu Deus do céu, né? Então aquilo gera um estresse, né? Isso é o nosso estresse do dia a dia. O transtorno de estresse agudo, geralmente é causado por um trauma muito mais intenso, né? Com algo que coloca realmente em risco a vida daquela pessoa, né? Ou de pessoas próximas, como um assalto, por exemplo, ou qualquer outro tipo de violência. Quais são os sintomas? O que é que a pessoa começa a sentir? Os sintomas do transtorno, a gente começa a sentir tipo uma revivescência. A gente vai vivendo, né? Vai revivendo aquele momento do trauma. Então a gente sente muita ansiedade, taquicardia, medo, sudorese, né? Qualquer ambiente, por exemplo, tem pessoas que foram assaltadas por pessoas de moto, né? Então, quando escuta o barulho da moto, já dá aquele start, né? Meu Deus do céu, né? E já pensa que vai ser assaltado de novo, já cria um medo muito grande daquela situação. Então, esses sintomas são sintomas de estresse agudo. Você falou desse negócio de assalto, né? Me veio na cabeça o pânico. Tem gente que tem pânico, né? E começa a ter esses sintomas, né? O transtorno do pânico com esse do estresse agudo é parecido ou eles são diferentes? São diferentes, porque o transtorno de pânico não necessariamente ele tem um fator de risco para a sua vida que abriu o quadro, né? Então, a gente precisa ter um trauma para ter o estresse agudo, certo? Para o pânico, não. E agora, as crises de pânico, elas são muito comuns no transtorno de estresse agudo. Então, muitas vezes a gente tem várias crises de pânico, né? Muito parecidas com o do transtorno do pânico. Porém, o transtorno do pânico, as crises, elas são relacionadas ao medo já de ter crise, sabe? E no estresse no estresse agudo, né? Que pode gerar depois um estresse pós-traumático, é exatamente o meu medo, a minha angústia está em relação ao trauma que eu vivi, tá? Então, vamos lá. Tem um diagnóstico para fechar esse negócio? Como é que seria? Como que faria um diagnóstico para a gente poder entender, né? Então, 3 dias desse sintoma é considerado normal. Poxa, eu passei por um período, né? Algo grave na minha vida, 3 dias ali de adaptação, de um certo medo, tranquilo. Passou de 3 dias até mais ou menos 30 dias, né? E esse sintoma só vem aumentando e piorando, a gente precisa de cuidados, tá? E aí é onde a gente precisa realmente procurar profissionais para estar tratando. Então, vamos lá. E esse tratamento, como é que é feito? O tratamento ele pode ser feito, geralmente é multidisciplinar, né? Então, a gente vai precisar de terapia. Exercício físico sempre ajuda demais, uma alimentação saudável. Trabalhar a questão do sono, né? Eu sempre falo muito, sabe, Marília? A questão de fazer o básico já é muita coisa. Então, se a gente se alimenta bem, se a gente pratica exercício, se a gente dorme bem, se a gente tem um descanso, isso aí já vai evitar que a gente tenha muita coisa, né? Então, nesse quadro, a gente já vai ter uma melhora muito grande. A gente sabe que esse tipo de transtorno, ele com média de 30 dias, ele tende ou a se resolver por si só, fazendo todo esse básico que eu falei, né? Ou ele pode realmente ficar crônico, que é um transtorno de estresse pós-traumático, que é um pouco mais grave. A gente vai precisar, com certeza, fazer tratamento medicamentoso. Nesses 30 dias, se eu percebo que está aumentando a intensidade, é importante já procurar o psiquiatra, porque talvez eu precise tratar logo de imediato. Com certeza. Bora lá, solta o áudio aí do dia. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Marília, mulher, no teu aniversário, quem chora sou eu aqui em casa. Misericórdia, eu chorei mais do que você. Meu mulher. Deus, porque se eu tivesse aí no seu lugar, certeza de que o SAMU ia ter que ir aí me acudir. Doutor, eu tenho esse problema assim. Eu já fui assaltada por uma pessoa de moto e toda vez que eu vejo uma moto, eu me encolho, eu fico morrendo de medo, como se eu fosse passar por aquilo de novo. Tem alguma coisa que possa melhorar isso?
Bom dia para vocês. Amo o Manhã da Gente. Obrigada. Beijo, viu? Obrigado pela pergunta. É importante, essa questão do assalto, infelizmente, é algo muito recorrente na nossa sociedade, né? E termina gerando realmente esses traumas. Verdade. Então, um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, fazer uma terapia vai ajudar bastante. O básico, né? Exercício físico, alimentação e dormir bem, né? Tentar dormir bem. E se não estiver conseguindo dormir, que também é um dos sintomas do próprio transtorno, né? De gerar uma insônia, porque a gente fica sempre em alerta demais. Então, é importante que a gente cuide desse sono, né? Procure um profissional, procure um psiquiatra. Muitas vezes, medicações podem ajudar bastante. Com certeza, viu? É muito... tem mais uma pergunta aí, Dudu? É muito complicado mesmo uma pessoa que passa por isso, né? Tem até pessoas que colocam um negócio, aí o negócio não tá andando direito, ou já aconteceu, sei lá, um assalto no vizinho. Então a pessoa já fica com medo que possa acontecer com ele também. E isso já começa a causar um transtorno também nessa pessoa, né? A pessoa já começa a ficar com aquele medo. E a gente fica, será que está com crise, transtorno do pânico? O que ele está tendo? Será que ele está com esse estresse agudo, né? De chegar, ir para um lugar e pode ser que aconteça, já ficar pensando. Isso. Às vezes não sai nem de casa. E é importante isso, Marília, porque assim, se a gente vive nesse estresse, né? A gente tem toda uma alteração metabólica no nosso organismo. O organismo vai tentar sempre se adaptar aquilo ali, né? Então, a gente vai ter aumento da pressão cardíaca, a gente vai ter diarreias constantes, né? A gente pode ter outras alterações como diabetes, pode gerar um diabetes, esse estresse cronificado, né? Se a gente fica sempre com esse medo, sempre nesse excesso de atenção. Pode causar outras doenças? Pode dar outras doenças clínicas graves e que precisa de acompanhamento clínico também. A ansiedade, ela também já entra nesse bolo. Já entra nesse bolo aí. A ansiedade, a depressão. Exato. Tem gente que já fica depressiva, não quer, né, fazer nada. Não quer sair de casa, fica com medo, porque escutou um barulho de moto, já fica, né, com bastante medo, né? E vivendo... naquele momento em que ela escuta o barulho, ela já sente como se estivesse acontecendo tudo de novo, né? O mais pesado é isso, assim, né? Tem gente que faz assim, fala assim, eu vi um acidente e às vezes eu fico pensando que pode acontecer aquela mesma cena comigo. Isso seria o quê? Isso pode ser sinais de um estresse agudo. Isso a gente vai pensar sempre na temporalidade, né? A gente não fala em estresse agudo por mais de 30 dias. Quando isso persiste por mais de 30 dias, a gente já fala em estresse pós-traumático, tá? Então, se está nesse período até de 3 a 30 dias, a gente precisa realmente ter uma atenção, né, para o estresse agudo. E aí sim, acontece com pessoas que trabalham, por exemplo, bombeiros, que vão e trabalham com questões de uma emergência, né? Que vê pessoas morrendo, policiais também, tem muito essa questão desse tipo de transtorno, né? Alguém que viu um parente que faleceu ou que sofreu um acidente, isso pode gerar, sim, esse transtorno também. Com certeza. Vamos colocar mais um áudio? Solta aí, por favor, Gabriel. Gabriel? Bom dia, Marília. Parabéns pelo seu aniversário. Oh, meu amor, 44 obrigada. anos. Tenho ansiedade, depressão e síndrome do pânico desde 2014, onde minha filha de 12 anos, após 4 meses de internada, faleceu por causa de um câncer no trauma. Desde então não consigo ficar sozinha nem dentro de casa, mesmo tendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico. É normal? Hoje tenho 44 anos, mas me sinto sem vida. Ai, minha idade você fez. Eu tenho 44 também. Mas interessante. São 10 anos já de sofrimento, né? Isso aconteceu em 2014, não é isso que ela falou? 14 a 24, praticamente 10 anos já, né? Tem feito tratamento e ela não está vendo, parece, muita evolução. O mais importante é procurar um médico que está te atendendo, relatar que você não está tendo evolução, porque sim, dá para a gente modificar o tratamento, às vezes pode ser questão de dosagem do remédio, qualidade da medicação que você está tomando, né? Então, se está tomando realmente direitinho a medicação que deve ser tomada, né? Se está tentando fazer o básico, né? Exercício físico, alimentação, dormindo bem. Então, tudo isso é importante também para diminuir esse fator de ansiedade. Eu sei que quem está deprimido, quem está ansioso, não tem muita energia, muita força, muita vontade
de fazer esse básico, né? Mas a gente precisa tentar um pouquinho, tá? Pelo menos na sua limitação, né? Eu não consigo sair de casa, como que eu vou fazer um exercício físico, né? Agache e levanta em casa, né? Agache e levanta em casa, vai fazer alguma coisa, tentar modificar alguma coisa dentro de casa, mas tenta fazer algum tipo de atividade, tá? O mínimo que você fizer já é melhor do que não estar fazendo nada, certo? Aos pouquinhos, com a mudança da medicação, com a alteração muitas vezes do próprio medicamento e terapia, precisa fazer realmente terapia, você consegue diminuir e aliviar um pouco mais esses sintomas, tá? Maravilha. Dá mais em homens ou mulheres? Depende muito da questão, é muito do quadro mesmo da violência, sabe? Da violência. Do momento. Né? Infelizmente, as mulheres, elas são mais susceptíveis, né, à violência, então termina que ela é um quadro maior, né? Mas assim, por gerar em si, tanto faz. Tá? Vamos lá, que eu tenho outra pergunta depois, para que eu não esqueça. Bora lá, vamos soltar a pergunta aqui. Bom dia, doutor. Mataram meu filho faz 12 anos. E quando meu outro filho sai e demora a chegar, eu fico passando mal. O que devo fazer? Nossa, é uma situação muito, né, constrangedora, muito... Realmente, né, você já teve um filho que foi assassinado. E aí o outro sai e você já fica naquela apreensão. Será que vai acontecer a mesma coisa? E aí essa mãe deve estar sofrendo bastante. Dependendo da intensidade dessa apreensão, a gente pode pensar em um estresse pós-traumático, tá? Se ela fica pensando que vai acontecer a mesma coisa com o filho, né? Do medo de sentir alguma coisa, ou às vezes até relembrando da data em que o filho faleceu, será associar, um telefone tocou, meu Deus, o telefone tocou, será que é também para mostrar, né, que esse outro aconteceu a mesma coisa? Então, se está tendo uma revivência, se ela está sentindo tudo aquilo, muitas vezes, que ela sentiu naquele dia, né, isso pode ser um estresse pós-traumático. Porém, o medo é uma reação normal do nosso organismo, né? A gente também não pode viver sem o medo. O medo é o que nos alerta, o medo é o que nos protege, né? Então, verdade. A gente não pode eliminar totalmente o medo, senão a gente se coloca em risco o tempo todo, né? E a gente termina se colocando em risco até demais. Então, o medo é algo protetor, tá? Então, tudo que isso que você está sentindo, ele pode ser de uma variação do normal, pelo medo, como também de um transtorno já, né? Então, depende muito da intensidade que está acontecendo. Fazer terapia provavelmente vai te ajudar muito. Se for uma intensidade muito forte, o próprio terapeuta, o próprio psicólogo, ele vai conseguir te encaminhar para um psiquiatra e dizer assim, olha, você vai precisar realmente de um tratamento medicamentoso associado, né? Mas começa com terapia, provavelmente isso já vai te ajudar bem. Criança, ela pode também estar sentindo isso? Ou ela pode passar por esse transtorno? Do estresse? Criança. A criança? Sim. O filho que está saindo? O transtorno do estresse agudo. Ah, sim, o transtorno do estresse agudo pode gerar... Sim, pode sim. Às vezes os sintomas são um pouquinho diferentes, tá? Porque a criança, ela vai mostrar muitas vezes o transtorno na brincadeira. Ele não vai ter tanta aquela ansiedade, muitas vezes, voltada pro transtorno, mas mostrando na brincadeira. Vamos supor que ele presenciou uma cena de violência de um fogo que pegou na casa, né? E aí ele vai, muitas vezes, desenhar uma fogueira ou querer brincar tocando fogo nas coisas. Então, é uma interpretação um pouquinho diferente dos sintomas, mas sim, apresenta sim. Tem cura. Tem tratamento, né? Tem um tratamento. O transtorno agudo, ele, na maioria das vezes, ele consegue regredir sozinho, sem precisar de um acompanhamento. A gente se preocupa quando isso está ficando um pouco mais prolongado e mais intenso, né? Para não gerar o transtorno de estresse pós-traumático, né? É como se fosse uma entrada para um transtorno maior, sabe? O estresse agudo, ele é uma entrada para um transtorno maior. E aí a gente precisa ver, porque passou de 30 dias, a gente não fala mais em transtorno de estresse, não é mais agudo. Já é algo mais crônico, já é um estresse pós-traumático. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta, Duda. Bom dia, fico com esse tipo de estresse depois que tomo bebidas alcoólicas. Isso é normal? É porque tem gente que bebe e fica feliz, tem gente que bebe e fica triste, tem gente que bebe e fica estressado, tem gente que bebe e fica irritado, tem gente que bebe e fica só Jesus a misericórdia, você não quer nem estar perto. E aí a pessoa, quando bebe, fica assim. Esse estresse que essa pessoa está falando provavelmente é o estresse que eu falei do dia a dia, né? Aquele estresse, porque o álcool em si, ele deveria ser um relaxante, né? As pessoas bebem para ficar mais relaxada. Porém, ele também, em determinada quantidade, ele pode piorar muito essa questão do humor, né? Ela pode deixar
irritado. Então, o álcool é uma substância perigosa por causa disso. A gente tem, dependendo da dosagem que você bebe, ele tem reações muito diferentes no seu organismo, né? Então, a ideia é ou parar de beber ou beber menos, né? Entender por que você está bebendo ao ponto de ficar nesse estresse tão intenso, tá certo? Isso talvez a terapia também possa te ajudar. Com certeza, viu? Muito bom aqui. Vamos deixar as dicas finais aqui para quem está nos assistindo. Gente, dica importante. Tentem fazer o básico. Exercício físico, alimentação e sono, tá? Se vocês cuidarem dessas 3 coisinhas aí, vocês vão estar protegendo muito a saúde mental de vocês, né? É difícil? É difícil. Não é fácil a gente abrir mão daquelas coisas que a gente gosta, né? Do docinho e tudo mais. Mas não precisa abrir mão por completo, mas se controla um pouco na alimentação, na bebida, dorme bem, tenta dormir bem, né? Se não estiver conseguindo fazer nenhuma dessas coisas, procura a ajuda de algum profissional, né? Um nutricionista, um educador físico, um médico, né? Enfim, qualquer um profissional que possa estar te ajudando. Essa é a minha dica primordial para hoje. Obrigada, viu, doutor Tiago? Volte sempre com mais informações para a gente e temas relevantes como esse, viu? Obrigado, Marinha. Tá, e gente, eu vou para um pequeno intervalo.